Gênesis capítulo 2, versículo de número 10 até o versículo de número 14, diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Diga amém. Me veio ao coração a expressão rios de Deus. E eu tenho a maior certeza que nesta noite, primeira Santa Ceia do ano, primeiro domingo do ano, há um convite de Deus para que nós entremos no seu rio. Quando Deus criou o mundo, Ele fez a separação entre terra e águas. E pelo que nós vemos nos relatos iniciais do livro do Gênesis, antes da queda, antes do pecado, antes da escassez, Deus estabeleceu um sistema de rios que circundava toda a terra. Isto porque no Éden Deus não criou apenas um jardim, ou Deus não plantou apenas um jardim. No Éden, Ele também abriu uma fonte. Porque onde Deus governa, há abundância. Onde Deus governa, há rios. E onde há rios, há abundância, há prosperidade, há vida. Este rio que nasce, atravessa o Éden e se divide em 4 braços, nos revelam princípios espirituais que atravessam toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E é muito interessante que quando nós lemos o versículo 10, nós percebemos que Deus é a fonte desse próprio rio. O texto diz: e saía um rio do Éden para regar o jardim. Deus é a própria fonte, Deus é o próprio manancial. A Bíblia Sagrada mostra para nós que o mundo não começa com um deserto. O mundo começa com o plantio de um jardim e um rio para regar a terra. E isto deve nos ensinar, e eu gostaria que você levasse isso no seu coração, isso deve nos ensinar algo muito precioso. O plano de Deus nunca foi a escassez, mas a abundância. Eu vou repetir.
O plano de Deus nunca foi a escassez, mas a abundância. O profeta Ezequiel, no capítulo 47 do livro que leva o seu nome, teve uma experiência incrível com um rio que saía do altar do templo. Se você lê o texto, você percebe que na medida que o rio avança na experiência do profeta, do versículo 2 até o versículo 5, na medida que o rio avança, ele vai enlarguecendo e aumentando a sua profundidade. Aparece na visão um anjo, e o anjo tem na sua mão um cordel de medir, e ele mede 1000 côvados. 1000 côvados são aproximadamente 500 metros. E o anjo chama Ezequiel e ele diz: eu entrei, e as águas me cobriam os tornozelos. Então o anjo mede mais 1000 côvados, convida Ezequiel, e Ezequiel diz: eu entrei, e as águas me cobriam os joelhos. Aí Ezequiel diz que o anjo mediu mais 1000 côvados e lhe chamou a entrar, e ele diz: eu entrei, e as águas me cobriam os lombos. Quando o anjo mede a 4ª vez, rio adentro, e convida Ezequiel para entrar, ele diz: eu não pude entrar mais, porque já não eram águas para se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. E é uma experiência muito linda o relato do profeta, porque ele diz: e ele veio e me tomou pela minha mão e me levou, e me fez nadar, e me mostrou ambas as margens do rio, e eu vi que onde as águas passavam havia cardumes de peixes e abundância. Quando nós trazemos esse texto para uma aplicação espiritual, naturalmente, nós vamos entender que mergulhar os pés é dar início a uma longa trajetória e viagem caminhando com Deus. Mergulhar os joelhos é entender que uma vida de oração não deve ser movida pela necessidade a ser suprida, mas pela paixão da intimidade com Deus. Quando as águas mergulham os lombos, e você toma isso dentro da perspectiva da cultura judaica, e eles compreendem que toda a força de um homem está centrada nos músculos lombares, mergulhar os lombos é o mesmo que entender que Ezequiel perde o controle da sua própria vida. Mergulhou de tal maneira que já não se governa, mergulhou de tal maneira que as suas forças já foram tomadas pela presença do próprio Deus. E chega um nível que Ezequiel diz: eu não pude ir mais, ele me tomou, ele me levou, ele me fez nadar. Ou seja, Ezequiel deixa muito claro que na nossa caminhada com Deus há um nível que nós não temos mais condição de promover. Já entramos de tal maneira que o próprio Deus agora assume o comando e nos faz navegar na sua presença, no rio da sua presença, de maneira rica, gloriosa e extraordinária. Há um convite para eu e você conhecermos os rios de Deus. Quando Naamã vai visitar Eliseu, ele é general do exército da Síria. Nós conhecemos esse episódio registrado no 2º livro dos Reis, capítulo de número 5. E Naamã chega em Samaria, onde Eliseu morava, e o profeta não vem conversar com Eliseu, o profeta não vem conversar com Naamã, ele diz: manda ele mergulhar no Jordão, manda ele mergulhar no rio.
Naamã não entendeu o orgulho, a arrogância, a pungência de Naamã era muito grande para ele entender que aquilo que ele não resolveu com os seus curandeiros, com os seus médicos, ele resolveria mergulhando num rio. Mas o servo de Naamã diz: meu senhor, se ele te tivesse pedido algo mais grave, tu não farias? Quanto mais mergulhar no Jordão. Ei, quantas coisas mais difíceis nós temos feito, dizendo que estamos fazendo para Deus, e na hora de mergulhar no rio, nós temos dificuldade, porque vai desmanchar a escova, porque vai borrar a maquiagem, porque vai molhar a roupa. E o convite do Espírito Santo é para quem quiser: vem e mergulha, vem e entra. O rio está jorrando para quem quiser experimentá-lo. E sabe o que é interessante? Hoje à tarde, enquanto eu estudava e preparava esse texto para compartilhar com vocês, fui despertado para um fato que eu até então não sabia. O Rio Jordão é a confluência de 3 importantes rios. O Rio Jordão é a confluência de 3 importantes rios. O primeiro é o Banias, que era um rio de águas caudalosas, de águas abundantes, e a sua fonte, a sua nascente, era dentro de uma caverna aberta, num penhasco elevado. Daí a palavra Jordão significa aquele que desce, porque vem da montanha. O segundo rio que compunha a formação do Rio Jordão é o rio Ledã. Ele é formado por 2 nascentes, e o Rasbani, que é o rio mais longo, mais extenso. Quando eles se encontram, formam o Jordão. E isso traz para nós uma tipologia. Quando você vai entender a aplicação espiritual disso, você vai entender que o rio Banias, o mais caudaloso, que nasce no esconderijo da caverna, representa o Pai. Ele está escondido no seu santo lugar. João diz que o Senhor habita nas trevas, ou seja, em lugar de mistério, onde ninguém jamais o encontrou. O segundo rio, o Ledã, que é composto de 2 nascentes, representa o próprio Filho, que é formado em 2 naturezas, natureza divina e natureza humana. E o terceiro rio, o Rasbani, que é o mais longo, representa a pessoa do Espírito Santo. Mergulhar no Jordão, portanto, é mergulhar em Deus, é descer na presença de Deus, é se encontrar com Ele. Por isso eu vou te dar uma palavra profética nesse primeiro culto do ano. Mergulha no rio de Deus, desce até onde você puder. O Senhor vai te fazer experimentar coisas gloriosas na sua presença. Eu já volto para Gênesis. Estou te fazendo ver que a Bíblia está composta, os rios de Deus passam em toda a Bíblia. Salmo 46, salvo engano, composto por Ezequias. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os rios se agitem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada.
há um rio. O profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 8, fala desse rio. Ele diz: naquele dia brotará um rio em Jerusalém, e uma parte correrá para o oriente e outra parte para o ocidente, e não se secará, Zacarias 14, 8, nem no inverno, nem no verão. Isaías 44, versículo 4, o profeta diz: porque eis que derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua posteridade. E sabe o que é glorioso? Se é que isso já não é glorioso, é que Jesus diz em João 7,38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Esse rio está em nós, este rio é para nós. Esse rio, aplicado espiritualmente, representa o Espírito de Deus que veio inundar a nossa vida. Talvez você tenha terminado o ano cansado, fatigado, dando cãibras, aflito e angustiado. Quem sabe você está no online porque disse: eu nem vou ao culto hoje. E alguns vieram, e até vieram com indagações, mas eu vim te dizer nesta noite, sob o poder da palavra de Deus, há um rio que sai da presença de Deus para inundar a nossa vida. E preste atenção, hoje nós nos aproximamos da mesa da ceia. Deus não nos convida apenas para lembrarmos da cruz, Ele nos convida para bebermos novamente da fonte. Existe um rio. Deixa, antes de eu falar dos 4 rios, que será rápido, trazer para você algumas lições práticas desse texto. E a primeira é que o rio não nasce no jardim, o rio nasce no Éden. Presta atenção, o jardim não é o Éden. O Éden é um lugar, o jardim está no Éden. O Éden é símbolo da presença de Deus. Então presta atenção, o jardim é o resultado, não a fonte. Eu vou repetir, o jardim é o resultado, não a fonte. Por quê? Porque o rio não nasce no jardim, nasce no Éden. Uma outra lição prática que eu quero trazer para o seu coração é que toda vida espiritual saudável começa na comunhão com Deus e não na religiosidade. E para ter comunhão com Deus é preciso ir ao Éden, ao lugar da sua presença. Então observe uma outra lição prática. Muitos querem colher frutos, mas ignoram a fonte. E não existe possibilidade de comer fruto do jardim se você não conhecer a fonte de onde emana toda a bênção que Ele tem para nós. Preciso te dizer, um novo ano não se sustenta com promessas, se sustenta com presença. É a presença de Deus que nos mantém de pé, é a presença de Deus que nos sustém. Por quê? Porque
quem se desconecta da fonte seca, como o jardim que não tem água para lhe regar. Então o primeiro passo é voltar para a fonte, de onde emana toda a bênção do Senhor para o seu povo. Agora vamos lá para o texto. A Bíblia diz que um rio saía do Éden para regar o jardim. E ele se dividiu em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. E o texto diz assim: este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Diga comigo, Pison. Fala com vontade, Pison. A palavra Pison significa transbordar, espalhar-se, partir para conquistar território. Este é o rio da provisão e da expansão. Este é o rio que o Senhor quer te fazer experimentar e experienciar para viver a expansão e a provisão. Onde este rio passa há riquezas, onde este rio passa há ouro, onde este rio passa há provisão, onde este rio passa há recursos. Recebe esta palavra: Deus nunca teve problema com recursos. O problema está no coração do homem que desaprende a depender de Deus. O primeiro rio fala de expansão e de provisão. A Bíblia Sagrada deixa muito claro que Deus é um Deus de provisão, e até a escassez, quando você está na presença de Deus, tem propósito. Ele permite a escassez para, através dela, manifestar a sua riqueza, a sua glória, o seu cuidado e a sua provisão para com o seu povo. Entenda, provisão não é só dinheiro, provisão é capacidade, provisão é criatividade, provisão é oportunidade, provisão é projeto, provisão é visão. Deus te dá a visão, e aquele que dá a visão paga a conta da visão que te deu. Entra em Pison 2026. Para de ouvir prognóstico negativo. Preste atenção. Cada notícia interessa a um grupo e a uma ideia. Então eu vou te dar uma palavra. Se firma na palavra de Deus. Entra no rio Pison. Deus vai mandar expansão e provisão para a sua vida, no nome de Jesus. Só quem é crente pode dar glória ao nome de Jesus Cristo. Entenda, Deus não só capacita, Ele te sustenta para você avançar. Diga comigo, largueza, expansão. Olha o que ele diz, Isaías 54: amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga bem as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Isaías 54: e a tua descendência possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Olha o que ele diz ainda, dentro desse contexto, através do profeta Isaías, no capítulo de número 45: porque eu te cingi os lombos
e abrirei diante de ti as portas, e as portas não se fecharão. Será que tem crente aí me ouvindo, não? Abrirei diante de ti as portas, e as portas não se fecharão. E eu irei adiante de ti, e tornarei planos os caminhos escabrosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus. Você pode dar glória a Deus também? Você pode aplaudir, mas pode dar glória também? Pode dizer aleluia. Toma posse pela fé. Diga pela fé: eu creio que aquilo que eu projetei, Deus vai realizar. Aquilo que eu pedi, Deus vai cumprir. Aquilo que eu coloquei diante dele, Ele vai fazer. O primeiro rio é Pison. Aí o texto diz: o nome do segundo rio é Gion. E o texto diz assim: este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. A palavra Gion significa circular, circundar, fluir em ciclos. Cuxi é uma expressão que neste texto está relacionado a povos distantes. Gion é o rio da circulação e da cura. Deus vai te fazer mudar de ciclos. Deus vai te fazer mudar de fase. Ele vai trazer cura para a tua vida, cura para a tua alma, cura para o teu coração, cura para a tua mente, cura para as tuas lembranças. Você vai entrar em Gion e Deus vai te fazer virar o ciclo. Deus vai te fazer mudar de fase. Acredite, recebe essa palavra. Tem coisa que te faz sofrer, que Deus vai simplesmente apagar da tua memória. Você vai para um nível tão extraordinário de experiência com Deus, que o passado será uma piada. E Ele vai te circundar. É o rio que não fica parado, que alcança lugares improváveis, que vai a lugares distantes. O Senhor vai te levar a lugares que você não imaginou ir. E eu não estou falando de geografia, eu estou falando de oportunidade, eu estou falando de nível de alcance, eu estou falando de portas abertas. Eu estou falando de milagres que o Senhor vai promover na tua vida. Agora entende uma coisa: bênçãos não podem ficar retidas. Diz aí para o seu vizinho: você é poço ou rio? Você é poço ou rio? Ismael tinha um poço, filho de Abraão, e se tornou flecheiro para defender o poço, porque um poço no deserto é riqueza. Ismael não poderia deixar que ninguém viesse roubar o seu poço. Mas Isaque também tinha um poço, e Abimeleque veio e entulhou o poço de Isaque. E Isaque não brigou. Se poço no deserto é riqueza, por que Isaque não brigou?
Porque quem tem promessa sabe que até na escassez Deus tem propósito. Então Isaac saiu de onde estava e foi para dentro do deserto, e lá cavou outro poço. A Bíblia diz assim: e deu água. Aí vieram os pastores de Gerar e disseram a Isaac: você está muito perto de nós, essa terra é nossa, então esse poço é nosso. E entulharam o poço de Isaac, o segundo. E Isaac não contendeu e foi embora para mais dentro do deserto. E quando chegou lá no ermo, ele cavou outro poço e deu água. No primeiro poço tinha água, eles entulharam. No segundo poço Isaac cavou e deu água. O terceiro poço ele cavou e deu água. Aí vieram os inimigos de Isaac, os habitantes daquela terra, e disseram: essa terra é nossa, você não pode abrir poço aqui, o poço é nosso. E expulsaram Isaac, e ele foi para mais dentro do deserto. E quando chegou lá, Isaac cavou outro poço, mas agora não deu água. E o texto diz em Gênesis 26, que todos os dias os servos de Isaac chegavam e diziam: Senhor, não encontramos água. E aquilo começou a gerar preocupação em Isaac, porque ele tinha rebanho, ele tinha muita gente a seu serviço, e era deserto, e não encontrava água. Então o texto diz que Isaac promoveu um encontro com Abimeleque. Quem é Abimeleque? O cara que roubou o primeiro poço. E quando Abimeleque chegou, Isaac disse: vocês entulharam meu poço, contenderam comigo e querem uma reunião comigo? Os homens disseram a Isaac: nós reconhecemos que o Senhor Deus de teu pai é contigo, e queremos fazer uma aliança contigo. Aí Isaac, o que ele fez? Ofereceu banquete. Presta atenção, fez uma reunião, ofereceu banquete, e a Bíblia diz que ele deu presentes para os camaradas. Você vai dar presente para quem roubou teu poço? Isaac deu presente. Depois que deu presente, a Bíblia diz que Isaac os abençoou e os liberou. Diga comigo: mandou chamar, banqueteou, presenteou, abençoou, liberou. Repete, porque Deus vai falar contigo. Vai lá: mandou chamar, banqueteou, presenteou, abençoou e liberou. Provoca assim de leve o vizinho, fala com ele: libera. Aí o texto sagrado diz assim: e tendo Abimeleque acabado de sair, chegaram os servos de Isaac e disseram para ele: Senhor, encontramos água. Você vai dar glória a Deus e agora, ó. E os servos de Isaac dizem assim: e são águas vivas. Sabe o que é água viva ali, irmão? É a nascente de um rio. É como se Deus tivesse dito a Isaac: entulharam teu poço 3 vezes, portanto agora eu vou te dar rio, que eu quero ver quem é que entulha rio. Mas você tem que entender, tem gente que não pode ter rio. Tem gente que só pode ter poço. Por quê? Porque rio não dá para controlar. Você não tem como impedir o rio de regar o terreno do vizinho, do desconhecido e até do inimigo. Quando você tem rio, até o inimigo é regado através de você. Se você só quer para você, irmão, você só pode ter poço. Mas se você estiver disposto a circular, a não reter bênçãos, a distribuir, Deus vai te dar rio. Porque o que circula não apodrece. Água parada
nada adoece, mas água corrente cura. Deus está querendo te dar bênçãos que vão alcançar outras pessoas. Só quem recebe, quem está online, se você recebe, dá um brado de glória a Deus, dá um grito de louvor, porque Deus vai usar a sua vida para alcançar pessoas que não estão no jardim. Tem gente que vai ser abençoado através de você e você nem vai saber. Oh, aleluia! Aleluia! O primeiro rio é Pison. Pode chorar, pode falar língua. Esse povo aqui é crente. Pode gritar, pode falar em língua. E se alguém do seu lado achar ruim, faz o apelo. Convida ele para aceitar a Jesus de novo. Aí o texto sagrado diz: o nome do terceiro é Hidekel, tigre. Hidekel é o nome original, que depois foi transliterado pelos povos e passou a ser conhecido como Rio Tigre. E o texto diz: este é o que corre pelo oriente da Síria. A palavra Hidekel significa impetuoso, rápido. Este é o rio da direção e da velocidade. Ouve e recebe. Tem coisa na sua vida que vai acelerar. Deus vai fazer acontecer rápido. Você vai iniciar a semana em um estado e vai finalizar a semana em outro estado. Eu não estou falando de geografia, eu estou falando de condição, de privilégio, de oportunidade. Recebe essa palavra: vai ser rápido. Pastor, como eu vou crer que vai ser rápido, pastor? Eu estou há tanto tempo nisso. O problema é que você estava no processo. O processo já terminou. Chegou o tempo. Deus vai te lançar como flecha. Aleluia. Só quem recebe toma posse. Esse rio representa poder para tomar decisões. Esse rio representa direcionamento. Esse rio representa direção clara. Agora presta atenção. Tem momentos que Deus deseja que você tome decisões rapidamente. Ele vai clarear de tal forma, não vai ficar sombra de dúvida, e você vai tomar a decisão, e Deus vai te fazer avançar rápido. Diga comigo: eu estou no jardim. Diga comigo: eu estou na fonte. Eu vou entrar no rio. Tu só faz o seguinte: não dá uma de 9 leproso não, viu? Se você for primo de um daqueles 9, se converte. Faz aliança com aquele que voltou. Quando Deus começar a realizar na sua vida, e recebe essa palavra. Hoje é domingo. Tem gente que vai começar a ver sinais amanhã pela manhã. Tem gente que vai começar a ver sinais amanhã pela manhã. Agora se converte e testemunha, conta, porque o teu testemunho glorifica a Cristo e edifica a igreja. Aleluia. Não perca as estações, não queime as etapas,
não resista. Eu estou lhe dizendo e lhe digo debaixo do poder da palavra de Deus, Deus está acelerando coisas na sua vida. E ouça mais, Deus está acelerando coisas na vida da sua igreja. Eu estou lhe dizendo que Deus está tirando a trava de mão. Ele vai desbloquear coisas que são suas e que estão retidas, e elas vão chegar de maneira extraordinária e gloriosa. E eu lhe digo na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Bison. Expansão e provisão. Gion, circulação e cura. Tigre, direcionamento e velocidade. E o texto diz: e o nome do quarto rio, e o quarto é o rio Eufrates. O rio Eufrates é o rio da fronteira e do propósito. Ele é o rio que demarca nas escrituras as fronteiras de nações que fazem parte do cinturão profético dos últimos dias. É o rio que marca limites territoriais, mas também é o rio da promessa e do propósito. Quando Deus conversa com Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 8, ele diz: eu darei esta terra à tua descendência até o rio Eufrates. Há um propósito claro de Deus em sua vida. E eu quero te dizer claramente que Deus não apenas te abençoa, mas Ele define território espiritual. E você perdeu territórios, e o Senhor Jeová se levantou para restituir na tua vida os territórios que você perdeu. Há pessoas aqui ou online vivendo aquém daquilo que Deus lhe delimitou. Você tem terra da promessa e está na escravidão. E isso foi falado aqui na hora do louvor. Pois o Senhor está te dizendo que Ele vai te tirar da terra da escravidão e vai te levar até a fronteira do Eufrates. Ou seja, aquilo que Ele planejou para a sua vida vai se cumprir para a glória do seu nome. Não se contente com menos do que aquilo que Deus já te prometeu. Diga comigo: Pison, Gion, Tigre, Eufrates. Agora diga comigo: provisão e expansão. Diga comigo: cura e direcionamento. Diga comigo: velocidade. Diga comigo: propósito. Agora vira para o seu vizinho e diz para ele: esse é meu nome e sobrenome. Aleluia. Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu para nos levar a este rio. Quando o seu lado foi aberto e jorrou não sangue, mas água e sangue, Ele estava falando de um rio que está brotando para nós. Aí Ele vem e diz que esse rio vai fluir no interior do crente. E em Apocalipse 22, João declara que viu o rio da vida.
que corre na cidade de Deus. Onde esse rio precisa fluir na sua vida? Onde o rio parou de jorrar? Em que área da sua vida o rio estancou? O rio no Éden revela o plano original de Deus conosco, a vida fluindo. Sabe o que é interessante? No altar não havia, no Éden não havia templo. No Éden não havia altar, mas havia presença. O que nós precisamos é não perder a presença de Deus. No Éden nem havia ceia, mas havia jardim. E o Senhor diz: de toda árvore podereis comer. O limite não é porque Deus tinha segredos, é porque se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, identifique os limites que Deus estabeleceu para você. Viva dentro desses limites, mas entre no rio. Existem rios para você. Se coloca de pé, por favor, quem puder. Haverá restauração. Nós vamos tomar a ceia do Senhor e presta atenção, ao longo dos anos foi ensinado que você só deve participar da ceia se você estiver espiritualmente bem, se você estiver espiritualmente forte, de modo que só os monges poderiam participar da ceia. Nesta noite eu estou te dizendo: não se aproxime da mesa do Senhor para parecer forte. Se aproxime da mesa do Senhor com sede de ser restaurado, com sede de ser tocado pela presença de Deus, de ser banhado neste rio. O Senhor não quer que você tenha a sensação de fim, Ele quer que você viva um novo fluir da sua presença. Assim como no Éden, o rio vai fluir em direção a você, vai circundar a sua vida, vai encher o seu coração. Não é por acaso que o profeta Joel diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito. E a palavra derramar ali é circundar, entornar, encharcar, tornar uma ilha. Deus quer cercar você, Deus quer cercar cada um de nós. Ei, Deus ainda trabalha com rios, e Ele está querendo gente com disposição de mergulhar. Eu quero orar com você, e nessa oração você vai fazer o propósito de que você não vai se afastar da fonte. Você vai dizer ao Senhor: eu estou voltando para o rio, eu estou mergulhando no rio da tua presença, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ore comigo, ore com as suas palavras. Ó Deus, nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes tentamos manter o jardim sem voltar à fonte. Reconhecemos que muitas vezes sentimos o fluir do rio diminuir, não porque o Senhor parou de fluir em nossa direção, mas porque nós nos afastamos da tua presença. Hoje, dia que participaremos da mesa do pão e do cálice, nós voltamos do coração que se distraiu,
voltamos, Senhor, muitas vezes com a alma cansada, voltamos com o espírito ressecado pelo distanciamento, mas dispostos a sermos restaurados, dispostos a vivermos o melhor da comunhão contigo, o mais íntimo da experiência com o Senhor. E nesse momento que nós vamos participar da tua mesa, Senhor, da ceia do Senhor, do pão que representa o corpo que foi partido, do cálice que representa o sangue que foi derramado. Quando contemplamos, lembramos do teu sacrifício e dizemos, reconhecemos que a tua graça é que nos trouxe até aqui. Mas também reconhecemos, Senhor, que às vezes, como Ezequiel, não conseguimos ir mais. E aí precisamos que o Senhor nos tome pela mão e nos leve, nos faz nadar, nos leva a uma experiência incomum, nos leva a uma experiência singular. Lava-nos, restaura-nos, faz fluir em nós este rio de novo, o mesmo rio. Renova em nós aquela alegria que se perdeu, aquele entusiasmo que empalideceu. Renova em nós a fé, renova em nós a experiência da graça. Recebe-nos como oferta de cheiro agradável. Tira o tampão, desobstrui, faz o teu rio jorrar de novo. O rio nasce no Éden para regar o jardim. O Éden é o Senhor, o jardim é a tua presença. Esse é o lugar onde nós queremos estar. Envia, Senhor, o rio da provisão e da expansão. Envia, Senhor, o rio da velocidade, do direcionamento, da aceleração. Envia, Senhor, o rio do propósito que nos leva às fronteiras que o Senhor estabeleceu para nós. Nos leva a vivermos a experiência do rio. Por quê? Porque é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Abre fontes agora no interior deste homem. Abre fontes agora no interior desta mulher. Abre fontes agora, Senhor, no interior dessa moça. Abre fontes agora no interior desse rapaz. Abre fontes agora onde este irmão estiver, em casa, no trabalho, no transporte. Que as fontes sejam abertas e o renovo espiritual tome conta da vida do teu filho e da tua filha. Abre fontes, Senhor.